Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso método CMC. E bom, antes de a gente começar essa aula de hoje, quero saber como que você ficou depois da atividade da nossa primeira aula, que é a atividade do autoconhecimento. Como é que foi vestir esses looks? Como é que foi estar aí em frente ao espelho? Não sei se você joga naquele time que tinha um tempo que não se olhava no espelho de corpo inteiro. E aí, como é que ficou? E a carta? Como é que foi escrever essa carta? Tô querendo saber, hein? Como que foi? Mas bom, a nossa aula de hoje, ela vem complementando essa primeira aula, que é a aula do autoconhecimento. A gente vai trabalhar hoje o auto-perdão. Lembra de todos aqueles tópicos que eu abordei com vocês? Em relação à sua vida, o que já aconteceu, os hábitos ruins, o que te fez ganhar peso, como que você leva a sua rotina, como é que é essa rotina de sono, de trabalho. Então, talvez tenha alguns pontos aí, tem algumas coisas na sua vida que você parou para pensar que você não está se amando, que você não está se cuidando. E talvez você nunca tenha aprendido a se cuidar. Clau, o que isso tem a ver com emagrecimento? Tudo. Lembra que eu falei? Preciso que você confie em mim 100%. Os métodos de pegar uma dieta, fazer, comer certinho, pesar ali tantas gramas de arroz, feijão e tal, não funcionaram até hoje não. Então se você chegou até aqui, eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que você siga os meus passos. Combinado? Então vamos para a nossa aula de auto-perdão. É uma aula muito especial que eu preparei para vocês. E para essa aula de hoje, eu preparei uma atividade que irá complementar tudo o que a gente iniciou na primeira aula. Quando você foi lá, vestiu as suas roupas, ficou em frente ao espelho, você teve aquele momento ali, né, para você relembrar às vezes algumas coisas, você sentir como que tá, talvez aqueles looks que você escolheu, tem um tempo já que você não vestia eles, então foi um momento que você tirou para relembrar algumas coisas. E agora eu quero que você vá de novo para o seu quarto, de porta fechada e sem interrupções, para poder fazer a atividade que eu vou passar para vocês. Ela tá aqui nos arquivos, mas eu quero conversar com vocês sobre ela e depois, quando terminar a aula, você vai pegar essa atividade aqui nos arquivos e vai fazer. Você vai precisar desse espelho, né? O espelho de corpo inteiro no seu quarto, com momentos sem interrupções. Você vai colocar um biquíni ou um conjunto, né, de calcinha e sutiã, o que for melhor para você. Preciso que você use um fone de ouvido também, para você desligar de todo o ruído externo e se conectar somente com o áudio que eu vou enviar, que está aqui nos arquivos, para você poder ouvir esse áudio de frente ao espelho. Nesse áudio vai ser a minha voz e eu vou te conduzir durante toda essa atividade. É um áudio que dura entre 8 a 10 minutos. Nesse áudio, o meu objetivo é conduzir você para uma viagem que vai além do que os seus olhos podem ver em relação ao seu corpo. Eu quero que você tenha uma clareza maior do que de fato fez você acumular tantos excessos. Nós vamos iniciar um processo de despedida dessa sua versão, para a gente poder começar a construir a sua nova versão. E aí, o que eu quero? Que você dê o seu melhor. Eu te peço para só ouvir esse áudio no momento exato. Não termine essa aula agora e vai lá de curiosidade ouvir esse áudio. Deixa para ouvir ela quando você já estiver com o seu biquíni, estiver de frente ao espelho, já tiver combinado com as pessoas da sua casa que você precisa de um tempo. Pede aí pelo menos 1 hora para você ficar lá no seu quarto sozinha. E vai para o seu quarto, coloca o fone de frente ao espelho e ouve esse áudio. Se precisar de ouvir mais de uma vez, ouça mais de uma vez. Quando terminar o áudio, quando terminar a atividade, você vai aproveitar esse momento que você tá e vai começar a escrever tudo que veio à sua mente durante o tempo que você estava ouvindo o áudio. Eu quero que você escreva nessa carta como que você se sente depois de ter ouvido o áudio. Quais que foram os insights que vieram à sua mente. Se você tiver conseguido identificar o momento em que começou a acumular esses excessos, coloque também nessa carta. E olha, é muita gente que durante esse áudio tem o start e entende. Foi lá naquele momento.
foi naquela situação, foi por conta daquela frase, foi por conta daquele momento, que dali em diante eu comecei a perder o controle com a comida, com a bebida, parei a não me cuidar, não sei qual que é o detalhe da sua vida, mas tem muitas pessoas que conseguem. Então, se durante esse áudio você tiver identificado esse momento, eu quero que você coloque nesse papel. Escreva tudo que você está sentindo. Expresse realmente todo o seu sentimento. E eu preciso que você expresse também a sua autoaceitação. Eu preciso que você expresse amor por esse corpo. Eu preciso que você ame essa versão que você tem ela hoje, porque olha para trás. Tudo que você viveu, tudo que você construiu, o que você é hoje é o que esse corpo está dizendo. Talvez o seu corpo tenha marcas de gravidez, talvez o seu corpo tenha excessos que veio por conta de um cuidado excessivo com a família. Talvez você carrega muitas coisas que foi causada pela vida que te trouxe até aqui. E não tem como a gente olhar para isso e não olhar com amor. Então olha com amor para o seu corpo. Olha com amor para ele e diz que você agradece por tudo. Olha com amor para ele e reconhece tudo que ele fez por você, tudo que você conquistou. Talvez hoje você tenha uma casa, um carro, não sei os bens que você já conquistou na sua vida, que foi em decorrência de anos de muito trabalho e muita dedicação, e que nesses anos você não conseguiu parar para se cuidar, que foram anos de muito estresse e que você realmente, mesmo sem comer muito, você acabou engordando. Então, precisa olhar para esse corpo e agradecer, mas começar também a se despedir dele, que a gente não precisa dele mais. É isso que eu preciso que você entenda. Então, expresse o seu perdão por ele. E entenda que esse é o momento de se perdoar, se auto-perdoar e dizer para ele, tá tudo bem, eu precisei de você até aqui, mas de agora em diante eu não preciso mais. Eu precisei, talvez você precisou se esconder nessa gordura até aqui. Talvez você carrega alguns acontecimentos da sua infância que te fizeram entender que se você não se protegesse com gordura, você poderia sofrer de novo. E aí esses acúmulos vieram em gordura, essa proteção está em gordura, mas hoje você já é um adulto, você já não é mais aquela criança que precisa se proteger dessa forma. Então, se esse corpo, se esses excessos que você tem hoje já te protegeram um dia, é hora de agradecer e se despedir deles. Você não precisa deles mais. Então, inicia esse processo de despedida. O áudio vai te conduzir exatamente com tudo isso que eu disse aqui. E quando finalizar, pega o seu papel e caneta e escreve a carta. E lembra, a sua mente sabotadora vai querer que você não escreva. E você vai dizer, eu vou escrever. Confia em mim. Confia em mim e o nosso processo vai ser lindo. Eu estou te esperando na próxima aula, depois que você fizer essa atividade. Grande beijo!